mas acho que é melhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade de aqui estarmos em nossa casa Recomeço, aqui no Jordanópolis, nesta quarta, uma quarta onde nós fazemos os trabalhos, né, da parte espiritual, do irmão José, fraternal, que cuida aí das questões psíquicas, psicológicas de cada um de nós, né? Então, que possamos aproveitar ao máximo esse pequeno período que aqui nos encontramos. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar alguns recados. Eu pediria a gentileza de que os celulares fossem desligados ou colocados no modo avião, para que a gente não tenha aí nenhum tipo de interferência nas questões até das vibrações que a gente faz, né? Que as ondas do celular prejudicam aí o bom andamento dos nossos irmãos de luz. Então, por gentileza. Nós temos um trabalho social na casa de ajudar aí algumas famílias que está hoje hoje nós temos 30 famílias que recebem mensalmente uma cesta básica. E essa cesta, ela também tem um pouco de vocês, bastante de vocês, tá certo? Onde as doações de alimentos não perecíveis, a gente contempla aí essas 30 famílias todos os meses. E antes de mais nada, muito obrigado, né, pela ajuda de todos. Está chegando aí o inverno e nós temos um trabalho também com as tarefeiras da casa, os quadradinhos do amor, que são doações de lãs que a gente às vezes tem em casa, ali no novelo, tem uma que possa ser doado, puder nos doar, porque a gente faz, as meninas fazem os quadradinhos, vai fazendo os quadradinhos, depois a gente monta as mantas, né, os cobertores, para serem doados às casas que precisam. É mais um trabalho que a gente faz aqui na casa. Nós temos algumas bases ali, tem o bazar, que também é um ponto de ajuda para esta casa, e lá temos produtos, né, roupas, que são doadas, e a gente também pede, né, também a colaboração nesse sentido, que possamos trazer as roupas limpas e sem estar rasgadas, né, porque a gente não tem esse trabalho, nós não temos como fazer esse trabalho aqui na casa. E também a compra, né, desses produtos são bem em contas, que ajuda a gente. Subindo as escadas, nós temos ali a nossa biblioteca. São livros espíritas que nós, né, emprestamos para aqueles que gostam de ler, que gostam de se aprofundar na doutrina, tá certo? Que esses livros possam ser de utilidade para todos vocês. Então, subindo as escadas lá, tem uma biblioteca muito boa. Então, quem tiver interessado em pegar alguns livros emprestados, está à disposição. As aulas, né, já começaram, agora não dá mais para a gente interromper, então agora só o ano que vem. Mas é bom já nós irmos passando para vocês a importância dos estudos. Então, se preparem para quem ainda não começou, o ano que vem, né, de estar iniciando aqui na casa com os estudos. Nós tivemos aqui um pouquinho, né, das aulas de yoga que é dado pela Lídia, e essas aulas são também ministradas, são dadas às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Quem estiver interessado é só se inscrever na secretaria, tá certo? É muito bom, relaxa, né? Só relaxa não, né, Lídia? A gente faz Eu não vou falar que você apronta com a gente lá, porque senão ninguém vai ver, viu? Ela faz a gente colocar o cabelo, a perna lá em cima, vira de cabeça para baixo, mas sai todo mundo vivo daqui, não tem problema não, tá certo?
E o último recado é com referência ao Evangelho no Lar. É uma instrução que nos foi passada, não só para nós, como para a maioria das casas espíritas, onde é dado a continuação dos trabalhos, né, que a gente faz aqui na casa, você continua fazendo no lar. O Evangelho, ele é realizado uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. E ali pode reunir uma ou mais pessoas daquela família, tá certo? Então, aqueles que também gostariam de ter o procedimento, tem ali na secretaria todo o passo a passo do Evangelho no Lar, tá certo? E eu acho que por enquanto é só. E vamos lá, então. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade abençoada de aqui estarmos mais esta oportunidade, onde benfeitores desta casa, logo nos primeiros momentos, já preparou este ambiente para nos receber. E nesse instante, um momento especial, onde podemos intimamente conversar com esses irmãos de luz através dos nossos pensamentos. Que nós possamos, com eles, declarar as nossas necessidades, aquilo que realmente estamos precisando: saúde, fortalecimento, paz, serenidade, um bom emprego, bons estudos, enfim, aquilo que para nós seja importante, que possamos transmitir a esses benfeitores, para que eles possam levar as nossas súplicas ao Pai. E, aproveitando esse instante, nós também podemos exaltar e compartilhar este momento com aqueles que se encontram na internet, nas casas, que estão lá nos ouvindo, que estão nos acompanhando, nossos familiares que não puderam estar presentes aqui, aqueles amigos e outros que não puderam estar presentes a esta reunião, que da mesma forma possam receber toda essa energia que aqui estamos construindo, uma energia de luz, uma corrente que se expande aos hospitais, às creches, aos asilos, aos andarilhos, aos cárceres também, porque nossa prece, ela é poderosa, nosso pensamento é poderoso e alcança todos os cantos de onde desejamos. E por que não desejar ao nosso planeta paz? Este planeta que nos recebeu há muitos anos, que nos dá a oportunidade do crescimento espiritual. E assim, em silêncio, nós podemos fazer a oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. E que possamos, ao retornar para as nossas casas, retornar melhores do que aqui chegamos, e que possamos chegar lá e dar um abraço bem gostoso naqueles que não puderam estar presentes. E com muito carinho, a gente vai estar hoje com a Neuza, nossa palestrante, que hoje temos um tema muito interessante, que espero que todos entendam, compreendam a luz do Espiritismo diante deste tema. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.
Boa noite, pessoal. Nossa, é muito grande. Estão me ouvindo direitinho? Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês todos. Eu gostaria, pessoal, de saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Ninguém? Ótimo. Ótimo, então eu posso falar um monte de coisa. Brincadeira, pessoal. Pois é, eu fui escalada hoje para falar sobre um tema muito sensível, extremamente sensível, que é sobre o aborto, pessoal. Esse é o nosso tema de hoje, né? E para começar esse tema, eu gostaria de dizer que acaso, em se tratando de reencarnação, o acaso, ele não existe, tá? O que existe é um planejamento intenso para as reencarnações. Como é que acontece esse planejamento, né? Como é que nós falamos sobre planejamento? Existe uma engenharia, pessoal, que chama engenharia sideral ou engenharia da reencarnação. E o que eles fazem? Né? Eles pegam toda a nossa bagagem da nossa última encarnação, o que nós fizemos de bom, de ruim, toda a nossa bagagem, tudo aquilo que nós pensamos, que nós fizemos, as nossas ações. E aí, eles vão analisar, passo a passo, o que nós vamos ter que fazer em relação àquela bagagem na próxima reencarnação. Então, suponhamos que eu fiz alguma coisa, eu pratiquei uma atrocidade contra alguém. Eu preciso de uma reencarnação onde eu vou ter que corrigir esse erro de conduta que eu tive. Muito bem. Então, o que acontece nessa programação? Os meus pais, que serão meus pais, no momento de vigília, eles serão retirados do corpo, no nosso sono, né, pessoal? A gente dorme, aí o nosso espíritozinho sai, deixa o corpinho ali descansando, porque o nosso espírito não precisa de descanso. Muito pelo contrário, ele precisa correr muito para poder aprender. Então, o nosso espíritozinho sai e, no caso, os meus pais, que serão meus pais, eles vão até esse lugar desse planejamento e nesse lugar eles vão perguntar para os meus pais: olha, existe uma criaturinha que precisa reencarnar e vai acontecer assim, vai acontecer assado. Vocês aceitam essa criaturinha como filho de vocês? Aí o pai diz: eu aceito. A mãe diz: eu aceito, né? Eu aceito e tal. Então, quer dizer, está tudo concordado. Concordou? Eu vou ter paz aqui na Terra, vou ser filha deles. Tudo bem, pessoal. Só que aí, de repente, quando os papais voltam para o corpo físico e quando a mamãe percebe que está grávida, isso é um exemplo, tá? Quando a mamãe percebe que está grávida, ela diz que não me quer. Ela diz: não é o momento financeiro não é legal, o momento do planeta não é legal, ou eu já tenho uma porção de filhos, não quero mais, ou, sabe, N desculpas. E aí o que ela faz? Ela vai numa determinada clínica e me joga fora, me aborta.
E o que que acontece então com esse aborto? O que que acontece comigo? O que que acontece com o abortado? Nulo. Nulo. Não acontece. Ele vai ter que recomeçar de uma outra forma, talvez com uma outra família. Mas agora, o que que acontece com a minha mamãe e com meu papai que me abortou? Né? Então, existem muitas situações, pessoal, muitas situações que podem advir do aborto. E o aborto, dentro da nossa doutrina, eles dizem que toda atitude contra uma vida, ela é considerada crime. Então, se eu pratiquei o aborto, eu pratiquei um crime. Agora, existem países e existem pessoas, depois do feminismo, muitas pessoas acreditam que o aborto deve ser uma coisa legal, que devem legalizar o aborto. E eles colocam como o assunto de pauta que a mulher, ela tem direito, ela é dona do corpo dela. Então, se ela é dona do corpo dela, ela pode abortar a criança. E isso, eles acreditam que seja legal. Eu digo legal. Só que assim, pessoal, o meu corpo é o meu corpo, mas o corpo do feto que está dentro de mim é dele. O corpo é dele, pertence a ele. Ele é um cidadão de direito. A partir do momento em que estabeleceu ali esse feto, ele é um cidadão de direito. E ele tem direito à vida. E ninguém pode tirar a vida desse feto. Diga, meu anjo. Eu tenho que perguntar. Pergunte. Essa questão do direito ao aborto, no caso do estupro, Sim. isso também é combinado? Sim. Sim? Sim. Ela fez uma pergunta importante, que deve estar aí na cabecinha de muita gente, né? Quando a gravidez, ela vem através do estupro. A menina foi estuprada e ela engravidou. Mesmo assim, pessoal, mesmo a menina tendo sido estuprada, esse feto não tem culpa do crime. O feto não tem culpa do crime. Não é porque eu tenho um pai bandido que eu me tornarei uma bandida. Eu posso ter um pai bandido e eu posso ir totalmente ao contrário do caminho que ele foi, eu posso ser uma excelente pessoa. Como também eu posso ter um pai sensacional e eu posso me tornar um bandido. Então o que acontece? Essa menina que passou por esse estupro, por essa violência, o estado emocional dela, ele é terrível. Ele é terrível. Como que eu vou carregar dentro de mim um fruto de alguém através da violência? Porém, pessoal, toda mulher que pratica um estupro, um aborto, desculpa, toda mulher que pratica um aborto, ela vai sofrer muito mais depois, porque não existe quem pratique o aborto e consiga ficar bem com a sua consciência. Seja de que forma for e em que tempo for. É muito mais dolorido essa consciência te acusando e te cutucando do que aquele período de 9 meses em que você vai estar gerando uma criança. Só que
o governo, né, ele deveria dar maior respaldo a essas mães, porque o que acontece depois que ela recebe esse bebê, ela não é obrigada a ficar com esse bebê dessa gestação, mas ela pode dar essa criança em adoção. Então é dessa forma que a doutrina enxerga essa situação e essas situações a respeito do aborto. Sabe por quê, pessoal? Porque existem, por exemplo, uma vez o Divaldo Franco, toda vez que Divaldo Franco vai para os Estados Unidos, lá para a Califórnia, para fazer uma apresentação, ele sempre precisa provar que ele é um médium. Então ele sempre escolhe alguém da plateia, chama ali na frente e ele aplica um passe nessa pessoa, né? E nessa aplicação do passe, a visão dele expande. Joana de Ângeles cola ali com ele, rapidinho, né? Para quem nunca ouviu falar de Divaldo Franco, hoje ele é um dos maiores representantes da espiritualidade encarnado, né? No Brasil e quiçá no mundo, talvez. E Joana de Ângeles é a mentora dele, que está sempre ali do lado dele e não dá um minuto de sossego para ele. Ele está com 96. Já está se despedindo. 96 anos, 97, né? Por aí. Mas é assim. E dessa vez lá na Califórnia, ele chamou uma mulher da plateia, ela chegou perto dele e aplicou o passe. E ele percebeu, pessoal, que do lado dessa mulher tinha uma criança. Essa criança, ela reluzia de muita luz. Mas, de repente, ela se transformou. Ela se transformou numa criança com lábios leporinos, sem o nariz. E ele comentou sobre isso com essa mulher. E essa mulher levou um choque muito grande. Muito grande. Por quê? Porque ela engravidou. E quando nasceu a criança nasceu dessa forma, com esse defeito genético. E ela disse: meu Deus, eu não quero esse monstro. Não quero esse monstro. Mas, logo depois disso, ela caiu em si, na consciência, e ela começou a cuidar dessa criança. Essa criança passou por várias cirurgias para reformular ali o rosto, enfim, mas essa criança durou 1 ano e meio e depois desencarnou, né? E aí ela estava falando sobre isso. Ela falou: eu cuidei dela, né? Depois disso eu cuidei dela. E por quê? Mas por que aconteceu isso comigo? Por que eu recebi uma criança desse jeito? Por que eu tive que passar tudo aquilo que eu passei e ainda perdi a minha filha? E aí Joana de Ângeles, através do Divaldo, explicou para ela o seguinte: que lá na Segunda Guerra, essa menina já era filha dela, já tinha sido filha dela. Só que essa menina alemã, ela se apaixonou por um judeu. E o que aconteceu? Naquela época, muito preconceito contra os judeus, não é? E ela não aceitou o relacionamento da menina, colocou a menina para fora de casa. A menina, com o namorado, começaram a fugir daqui para lá, de lá para cá, daqui para ali, até que foram pegos e foram levados para o campo de concentração. E no campo de concentração, depois de tanto sofrimento, em um momento de descuido ali, eles conseguiram arrumar uma arma e ela acabou com a própria vida. Então, veja bem, depois desse tempo,
ela reencarnou daquela forma, não é? Com microcefalia e todos aqueles defeitos por conta do acontecido. Mas Joana de Ângeles disse para essa mãe, falou, mas não se preocupe, porque ela vai voltar, ela vai nascer de você novamente e ela vai ser uma criança normal. E a mulher ficou radiante com essa situação, né? Então, pensem, imaginem vocês, quantas criaturas nesse estado, né, de restauração espiritual, porque, pessoal, a reencarnação, ela é uma cirurgia cicatrizante, sabe, para o nosso espírito. O nosso corpo físico é como um aspirador de pó, sabe, um exaustor. Ele é um chupão, sabe, para os problemas do espírito. Então eu trago um problema no meu espírito, o meu corpo físico absorve aquela situação, essa situação passa para o meu corpo e aqui, nesse planeta, isso vai sendo solucionado. É por isso que existem bilhões de criaturas esperando uma oportunidade para nascer, né? E ainda, sabe, pessoal, eu estou falando essas coisas aqui, mas não é em tom de crítica e nem de julgamento, tá bom? Porque quem somos nós para julgar qualquer coisa nesse sentido? Porque cada pessoa que pratica isso, eu tenho certeza absoluta que pratica porque desconhece tudo isso que nós estamos conversando aqui. Porque se tivesse o conhecimento, não faria. Então faz por ignorância mesmo, de não saber, não é? E porque também existem muitas situações que elas descrevem, né? Ah, eu estou fazendo isso por medo da minha família, eu estou fazendo isso porque eu não posso perder o cargo que eu batalhei tanto para conseguir, eu não posso fazer isso por conta disso. Então existem muitos motivos que podem levar uma pessoa a fazer isso. E nós não temos o direito nenhum de julgar essas pessoas, mas temos o dever de esclarecer essas pessoas. E é isso que eu estou fazendo hoje, né? De repente, vocês podem ser o alicerce de alguém, né? Vocês podem ser o ombro de alguém que venha passar por isso, ou que tenha passado por isso e que não se perdoam. Mas a espiritualidade, ela é tão justa, ela é tão maravilhosa. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre dá uma nova oportunidade. Nós estamos aqui, passando por uma oportunidade, né? E muitas pessoas querem essa oportunidade. Então nós que estamos aqui, que fomos recebidos pelos nossos papais, queira que você se dê bem com seu pai e sua mãe ou não importa isso. O que importa é que eles deram a oportunidade de você estar aqui. Isso já é motivo de gratidão, né? As famílias podem até não se entrosar muito bem, não combinar os gênios, mas nós temos que ter gratidão e ter respeito. Isso é fundamental. Então, eu não sei se eu consegui passar de uma forma clara a respeito do aborto. Não queria passar de uma forma muito pesada, porque é um tema que ele é muito sensível mesmo, né? Muito sensível. Mas, infelizmente, acontece demais. Nos Estados Unidos existe um médico lá que somente na clínica dele foram cometidos 60 mil abortos. Ele mesmo, pessoalmente, fez 5 mil, ele pessoalmente, dentro da clínica. E depois disso, olha que interessante, ele foi convidado para trabalhar numa clínica em que ele começou a estudar sobre
o feto, diretamente sobre o feto. E aí ele caiu em si de toda a atrocidade que ele tinha feito e ele começou a pesquisar e, como cientista, ele cuidou de muitos fetos, olha só, muitos e muitos e muitos e muitos. Olha como que é a vida, né? A vida vai levando a gente por caminhos e nós vamos, se tivermos determinação, vontade, a gente vai aprendendo, não é? Agora, se eu for uma pessoa passiva e deixar, igual a música do nosso querido Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, não é? Não, nós temos que levar a vida da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Já são 8h25. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar a respeito disso, senão eu vou esticar muito chiclete. Eu percebo que depois da nossa querida aqui, o pessoal relaxa tanto, né? A gente vem falar aqui com todo mundo assim, bolinho, né? E, então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Esse respeito à vida. Oi? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Espero que sim. Façam, vai uma pergunta. Isso aí não se encaixa no aborto espontâneo, né? Não, no aborto espontâneo não. Porque no aborto espontâneo podem acontecer duas coisas, né? Ou a criança, a própria criança, o próprio espírito, quando ele está no ventre da mãe, ele pode desistir de nascer. É um direito dele. Ele desiste, ele não quer. Então acontece o aborto espontâneo. Tá certo? E se a mãe não quiser o filho? Aí é o aborto. Espontâneo ou não? Não. Nesse caso, é quando a criança não quer ou algum problema mesmo físico, que não consiga receber aquele feto ali, tá? Mas na maioria dos casos é o bebê que desiste da missão dele, porque às vezes ele acredita que a carga vivida aqui vai ser muito, muito difícil para ele, então ele desiste, tá? Então foi boa. Pode falar. Uma dúvida, esse feto, você falou que tem 2 milhões de espíritos querendo essa oportunidade, ele volta para o final da fila, quando ele sofre um aborto, de uma certa forma, como partiu dele, ele ganha vantagem numa próxima encarnação, porque ele foi abortado, digamos assim. É minha vez, chegou minha hora. Sim. Aí a mãe, aqui encarnada, vai dizer, perco a minha vez, digamos assim. A sua senha? Não, eu acredito que não. Eu acredito que é assim, é toda uma ligação familiar, sabe? Geralmente as famílias, elas estão interligadas. Você vai, geralmente assim, você vai e volta na mesma família até que seja concluída, sabe? Todo o acerto dentro daquela família. Entendeu? Esses 8 bilhões de espíritos que querem nascer são criaturas que vêm de outras esferas querendo encarnar aqui, porque a encarnação aqui, por conta da dor que existe no planeta, porque existem planetas que não existe dor, tá? Então a dor faz com que o seu progresso seja mais rápido. Então tem muita gente querendo encarnar aqui para sentir dor, para poder evoluir mais rápido. Olha só, é bastante complexo isso, né? Mas nas aulas aí que nós estamos tendo, nós vamos falar bastante sobre isso. Tá bom, pessoal? É isso, eu acho que eu que vou terminar. Então tá bom. Caio.
Ai, pessoal, bora lá. Já estava todo mundo relaxadinho, vamos relaxar mais um pouquinho, porque agora nós vamos entrar ali para tomar um passe muito, muito importante para todos nós. Vocês me imaginam toda a preparação desta casa, fisicamente e espiritualmente, para receber cada um de vocês. E o tratamento maravilhoso que vocês vão receber ali dentro, tá bom? Então entrem com a cabecinha leve, né? Entrem com a cabecinha leve. Tentem deixar os problemas um pouquinho de lado e pensem em vocês como pessoa, tá? Para que vocês recebam todas as benesses que estão ali aguardando vocês, tá bom? Então, olhinhos fechados, elevando os nossos pensamentos, imaginando sobre todos nós um manto gigante aberto. É o manto da Mãe Maria, que vem nos protegendo, nos trazendo paz, consolação, nos trazendo também o refrigério para todas as nossas dúvidas e para todas as nossas dores. Esperamos que todos vocês recebam essa luz, se banhem nesta luz e que retornem para casa com todas as bênçãos, com toda a paz e com todo o amor. Graças a Deus, sigam todos em paz.